Dia Litoral. 7h58, estamos de volta com o jornal Bom Dia Litoral e você pode continuar participando. Mande sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 1238826000, ou participe também comentando na nossa página no YouTube. E agora vamos ao nosso momento entrevista. Entrevista. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios o senhor Fernando Luz, gerente de operações da concessionária Tamoios, e também o capitão Birrer, comandante do policiamento rodoviário do Litoral Norte. Fernando, te cumprimentar primeiro, bom dia, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. A gente agradece desde já, né, o senhor ter aceito esse convite de estar aqui com a gente para batermos um papo aí sobre a concessionária Tamoios. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Cássio, bom dia aqui, Fernando, né, o capitão Birrer também, a todos os ouvintes, né, 101, a gente estava falando um pouquinho nos bastidores aqui, o alcance que a rádio tem, né, tantos municípios, né, a abrangência é tão grande, então obrigado, né, a gente que agradece o espaço de vocês aí para falar de assuntos tão importantes. Vou dar bom dia também, capitão Birrer, um prazer recebê-lo aqui, né, muitas operações, né, capitão, bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade, bastantes operações, então o policiamento rodoviário está presente nas rodovias e a gente está aqui para esclarecer dúvidas e falar sobre a nossa operacionalidade aí diária. Bom, a gente vai começar batendo um papo sobre a questão dos perigos mais comuns que a gente tem falado à beira das rodovias, que é a questão do soltar pipas. Para muita gente, né, soltar a pipa ali do lado da rodovia, tudo tranquilo, mas tem muitos riscos. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre esses riscos e os acidentes mais clássicos aí que vocês têm observado ao longo da rodovia? Tá bom, eu vou dividir a fala aqui com o capitão, para começar alguns pontos, né? Na verdade, até eu acho que a gente tive que estudar um pouco sobre a linha de cerol, né, sobre essas questões, né? Porque quem não, né, brincava de pipa, é uma brincadeira tão bacana da nossa infância, mas existe risco, né, com isso. Então, transformar o divertimento numa atividade que pode gerar algum tipo de acidente para outra, né, especialmente motociclistas, né, ciclistas, enfim. Então, nós, enquanto concessionária Tamoios, temos um monitoramento de todos os quilômetros, né, da rodovia, e a gente identifica alguns pontos que existe uma concentração de crianças e adolescentes, né, que começam a brincar de repente num terreno baldio, alguma coisa, e algumas vezes vão para a rodovia, né, essas pipas acabam cortando os fios, enfim, vão para a rodovia, e as crianças, adolescentes vão resgatar essas pipas, e aí mora um perigo muito grande, né? Tanto desse fio cruzar a rodovia, quanto das crianças adentrarem a rodovia, né? É mais um alerta ou existe lei específica para isso, capitão? Existe lei específica, existe normatização. O que acontece? Em termos legais, né, a gente sabe que aí é proibido o uso do cerol. Então já havia uma normatização desde 98 e agora, salvo engano, recentemente em 2016, o diploma legal existe. Entretanto, o que acontece? A gente sabe que o uso do cerol não é permitido. O cerol, né, como o Fernando mesmo disse, a gente teve que aprender um pouquinho mais sobre isso. O cerol seria aquela linha modificada, a linha com cola e o vidro moído. Né? Isso, só que você tem a linha industrializada também, que é a chilena e a indonésia. Você tem linha aí que tem a cola juntamente com quartzo ou óxido de alumínio, que são extremamente cortantes e perigosos. Então esse tipo de divertimento tem que ser feito com responsabilidade. Eu acho que essa é a palavra-chave. A gente sabe que a pipa promove integração social, expressa ali a criatividade, aqueles que gostam de fazer pipa, as crianças que gostam de manusear esse material, só que a gente sabe que a responsabilidade vem em primeiro lugar. Então a nossa grande preocupação, do ponto de vista legal, tem um artigo lá 132 do Código Penal, quando você expõe a vida de alguém a perigo, né, um perigo real ali ou iminente, justamente o que acontece com os motociclistas, ciclistas, quando são aí percorrendo a rodovia, eles são acometidos, infelizmente, daquelas linhas, né, que de modo irregular são utilizadas com cerol em local inapropriado, porque a rodovia, né, Fernanda, a gente sabe, não é um local adequado para se fazer esse tipo de atividade. E aí vocês, nesse momento, vocês fazem orientações quando encontram, por exemplo, né, um rapaz, um jovem soltando pipa. Seria o primeiro contato seriam orientações, é isso?
Perfeito. A concessionária ela monitora, né, como eu havia dito, desloca os recursos, mas muitas vezes essas crianças e adolescentes eles acabam se deslocando do local, né? Então, vê uma viatura, vê o giroflex, né, não sabe às vezes se é a concessionária ou se é a polícia, né? Enfim, acaba deixando o local. Mas eu acho que um recado que eu não poderia deixar de falar, Cássio, é para os tutores, né, os responsáveis. Às vezes as crianças, os adolescentes falam assim, eu vou sair e vou brincar, mas onde é que eu estou indo? Quais são os riscos, né, que eu estou correndo? Porque a percepção de risco de crianças e adolescentes é diferente de um adulto, né? Então é importantíssimo que os pais, né, os responsáveis, saibam onde essas crianças estão indo, quais são os riscos, os perigos, quais as orientações, né, para que eles não se coloquem em risco e não colocar outras pessoas também. 8h04, estamos conversando aqui com Fernando Luz, gerente de operações da concessionária Tamoios, e o capitão Birrer, comandante do policiamento rodoviário do Litoral Norte. Capitão, queria entrar num assunto que eu acho que é o assunto do momento, que são essas fiscalizações que têm ocorrido por parte da Polícia Rodoviária Estadual, em especial a equipe TOR, né, que tem feito muitas apreensões. Tem chamado a atenção essas operações, capitão? Porque a gente tem visto aí muitas apreensões de drogas aqui no Litoral Norte. Tem chamado a atenção. O tático ostensivo rodoviário, ele atua justamente direcionado para as questões de ordem criminal, áreas de interesse de segurança pública, com as abordagens. Então, percebe-se aí, nas últimas ocorrências, o nosso tático ostensivo ele tem apenas 9 meses. Se a gente for aí fazer uma contagem, uma estatística. Né? E nós já temos aproximadamente aí 34 pessoas presas nesse período e aproximadamente, aí em termos financeiros, R$490 mil, né, de prejuízo para o tráfico. Então perceba, uma ação direcionada, uma ação integrada também, falando há pouco aqui com o Fernando sobre a importância das câmeras de monitoramento que nós temos na rodovia, que nos ajuda bastante. E o tático ostensivo ele tem esse treinamento justamente para tratar dentro de um viés criminal, tanto na questão do tráfico quanto de outros crimes também, além da fiscalização de trânsito. E o que a gente tem observado é que muitos carros de aplicativos, como é que vocês recebem isso? É através de denúncias ou esse pente fino mesmo que vocês acabam realizando? Conversando com os policiais, né, e acompanhando parte das operações, a gente percebe que nas abordagens você tem alguns aplicativos com as pessoas que ali se encontram no veículo, que cada uma pagando a sua passagem, né, e você percebe claramente numa entrevista algo de diferente, algo que durante uma abordagem é perceptível ali que a pessoa ela demonstra um certo nervosismo, uma certa ansiedade, caracterizando, portanto, uma fundada suspeita. E nesse sentido, aí, durante as abordagens, infelizmente, né, encontramos aí drogas e a pessoa ali, claramente, ela já confessa que estava levando para o litoral norte, justamente ganhando aí um valor irrisório, perto da liberdade que ela perde e perto da desgraça que ela ocasiona para diversas famílias que acabam aí a droga disseminando, que é um mal social. Então a gente tem esse foco muito bem direcionado e, coincidentemente, né, os aplicativos são utilizados, só que nós não temos uma atenção só específica nos veículos de aplicativo. Por quê? Porque justamente com essas apreensões, o tráfico, o crime, ele se rearranja, ele modifica, ele se adapta, ele é mutável, ou seja, ele percebe que as ocorrências nesse sentido estão com essas questões dos aplicativos, mas a gente também tem uma atenção especial sobre isso. Tem um setor de investigação que trabalha exatamente com isso, né? E a gente até observou que vocês também fizeram na Oswaldo Cruz, né? Porque são vias de acesso, né? Então o cara fica, né, observador, fala assim, estão fazendo blitz ali na Tamoios, vou por outra rodovia. Mas a equipe não está dando sossego aí para os bandidos, né? Não está. E é uma atenção assim do policiamento rodoviário, que a 4ª companhia ela é recém-criada, né? Então praticamente o tático também recém-criado aqui no Litoral Norte. Então percebeu-se essa preocupação por parte do Comando de Policiamento Rodoviário, fazendo a criação da companhia e também com a criação do tático. Uma das perguntas que eu ia fazer, realmente o Acácio ele deu uma lapidada, mas eu falava, Cássio, para ter tantas apreensões, sabemos aí do treinamento, até porque, né, a gente fala no Thor, que agora todo mundo aí já vai ser uma música direcionada ao Thor, pode aguardar, porque o Thor tem pego mesmo e tem feito um ótimo trabalho junto também aos policiais do policiamento rodoviário,
E a gente tem visto apreensões que a gente há muito tempo não vê, ainda mais na descida da serra. E a gente comentava aqui no nosso programa, seriam denúncias, ou seja, a tal da caguetagem, ou é claro ali o treinamento do policial, como o senhor falou. O treinamento do policial, quando ele observa um indivíduo chegando, ele acaba já ali olhando bem para a cara do cidadão, que a gente usa até um termo, é aquele gato que engoliu a andorinha e ficou a asa para fora, e aí o policial que está ali acaba fazendo a abordagem. É mais ou menos isso, capitão? Os policiais, eles são treinados, é incrível isso, porque quando você tem um viés de ordem criminal, então um treinamento direcionado para as ocorrências de vulto, o nosso tático, ele já, a criação dele, né, na história do policiamento rodoviário, já é com esse viés, justamente para lidar com crimes ultraviolentos, ocorrências de vulto. Então o policial, quando ele é treinado, quando ele passa pelo curso, que nós temos um curso de especialização dentro do policiamento rodoviário, o policial, ele tem que ter um perfil para trabalhar nesse tipo de atividade. Então ele tem que se ater aos detalhes. E é incrível isso porque com todo esse treinamento, todo detalhe, toda reação que a pessoa tem, o policial minuciosamente, ele começa ali a esmiuçar um pouco mais a ocorrência numa entrevista, para onde a pessoa está indo, da onde que ela está vindo, enfim. E é justamente nessa entrevista e nessa questão da abordagem que nós conseguimos detectar. É claro que o policial, assim, ele, com a questão das informações que foram colocadas, se há uma denúncia, o canal de denúncia 181, 190, para a gente é um canal aberto. Busque até mesmo, se você não quer deixar registrada, tem um receio de registro de algum tipo de informação por ligação, busque uma base do policiamento rodoviário, né? A gente garante ali o seu sigilo em relação a esse tipo de informação, porque nós sabemos que é sensível. Então, se alguém souber, né, de algum tráfico, alguém que está justamente com essa intenção de atrapalhar as atividades de turismo aqui no Litoral Norte, nos informe, porque o nosso direcionamento para essa ocorrência, ele é feito dentro de uma forma muito objetiva e com muito profissionalismo. Capitão, até estender a pergunta agora ao Fernando sobre outro tipo de ocorrência que a gente tem observado muito. Primeiro, que chamou muita atenção na última semana foi o roubo de cones. Isso aí me chamou muita atenção, mas o que a gente tem falado muito sobre a questão de furtos de fios, né? E que acaba até prejudicando também o andamento do trabalho da concessionária. Como é que está isso? Vocês têm feito operações especiais? Como é que está essa questão da investigação? Bom, vamos falar dos cones primeiro. Dos cones. Então, os cones, né, você falou que chamou a atenção de vocês, imagino da gente, né, que também está ali e fica surpreendido. E a gente divulgou imagens parciais, né, então, da onde o condutor para, né, eram 4 ocupantes e eles acabam recolhendo a sinalização que estava ali numa obra, né, mas ele já descia a serra retirando os cones, né? A gente vai falar um pouquinho dessa operação aí, né, de fechamento da serra, enfim, então a gente monta um esquema especial, são quase 400 cones que a gente coloca ali para fazer esse fluxo de mão e contramão, né, para manutenção, e aí ele vinha retirando esses cones. Então, como havia dito, praticamente 100% do nosso trecho é coberto. Nós temos um centro de controle de monitoramento que funciona 24 horas por dia e a gente monitora todas essas ações. E aí é expansível, o objetivo principal da concessão das câmeras é para o atendimento ao usuário, então ele nasce com esse objetivo de atender uma pane mecânica, um acidente, prestar esse atendimento, mas ele se encontra, ele interage com essa questão de segurança pública, né, também, enfim, então, o furto de fios, de cabos, a gente também consegue monitorar, nossas câmeras, elas têm um zoom de aproximadamente 2 km, então, é muito fácil, né, uma resolução de alta qualidade, de a gente identificar o rosto, enfim, todos esses recursos, eles estão disponíveis e compartilhados com o policiamento. Então, o policiamento faz o monitoramento, ou até mesmo nós identificamos no nosso centro de controle, acionamos o policiamento que tem condições de ir até lá e fazer, né, uma ação mais coercitiva. Vocês têm identificado, capitão, que a gente observa aí muitas ocorrências de furtos e recentemente até a Polícia Civil divulgou uns dados que eles estão fazendo operações justamente para quem está receptando esse tipo de material. O que vocês têm observado ali, o capitão? Nós tivemos uma operação, né, Fernando? Uma operação em conjunto, uma operação integrada, Polícia Civil, Prefeitura de Caraguá, Tamoios, né, a GCM,
E essa integração, e o policiamento de área também, e essa integração foi de extrema importância, porque operações de ferro velho, justamente aquele local onde estava receptando esse material de forma irregular, e justamente, né, numa das ocorrências, o tático ofensivo rodoviário novamente, né? Ele conseguiu fazer a apreensão aí de cerca de 50 quilos de material. Então, ou seja, a questão das integrações de câmeras de monitoramento, que o Fernando muito bem colocou, essas imagens são imprescindíveis, porque o acionamento do policiamento rodoviário numa situação dessa, em que nós temos as imagens, as características, nos ajuda e muito na abordagem. No contorno, principalmente, né, onde esses furtos estavam acontecendo com mais frequência, o impacto que isso gera para a concessionária é muito grande. O Fernando pode até falar melhor que eu em relação à funcionalidade dos túneis. Agora, as questões de ordem criminal, nós tivemos algumas apreensões, alguns flagrantes também nesse sentido, o que já nos deixa assim numa condição de alerta, porque justamente esses locais onde costumeiramente nós sabemos que tivemos ocorrências anteriores, já desperta a atenção e se transforma numa área de interesse de segurança pública, haja vista as incidências criminais. Então, o nosso objetivo, compartilhando as imagens, integrando a operação, junto com outros órgãos também, que isso é de extrema importância, faz com que o nosso policiamento seja muito mais direcionado, eficaz. E qual que é o resultado para a sociedade? É o melhor resultado. São as ocorrências, são criminosos presos, material recuperado e também aquela percepção de tranquilidade pública que é essencial para todo mundo. Além do prejuízo aos usuários, tem o prejuízo para a concessionária. Vocês têm ideia estimativa de quanto isso gera de prejuízo, uma ocorrência como essa, por exemplo? Tem sim. Bom, o financeiro ele é gigante, né? Então a gente facilmente fala de R$1 milhão, às vezes em um mês. Então, assim, por que tão grande assim? Às vezes um reparo em fibra ótica, por exemplo, a gente não consegue fazer um pedaço, um segmento ali de 50 metros ou 100 metros. A gente tem que restabelecer 1, 2, 3, 5 quilômetros às vezes, né? Porque a fibra ótica ela não dá essa emenda, né? Ela vai perdendo a qualidade e todos os nossos sistemas de comunicação, né, as câmeras, todo o controle dos túneis, todo o sistema ele funciona por via de fibra ótica. Então, às vezes, os usuários, os munícipes, os moradores enxergam as pessoas furtando, né, quebrando, depredando o patrimônio. Isso não é problema meu, na verdade é um problema de todo mundo, porque é igual o plano de saúde, né? Quanto mais você usa, né, a sinistralidade, mais caro ele vai ficando no próximo ano, enfim. Então, isso acaba, quem é que paga toda essa conta, né? Somos todos nós, né? Eu enquanto usuário de rodovia, enfim. Então, para restabelecer tudo isso, a gente falou dessa monetização, mas o prejuízo maior realmente é a falta de operação da rodovia quando isso acontece. Ao cortar um cabo de fibra ótica, ao cortar um cabo de energia, então a gente fica às cegas. Então a gente, às vezes, um fechamento de um túnel, por exemplo, a gente é obrigado a fazer esse fechamento porque eu não consigo acessar todos esses dispositivos. 8h16. Fernando, eu queria mudar um pouquinho de assunto, mas acho que é um assunto que muita gente quer saber. Como que está a adesão do usuário em relação ao Free Flow, né? Muitos ainda acabam tendo algum tipo de dificuldade na hora de pagar, depois por ter passado ali no pedágio. Como é que está isso? Como é que está sendo feito esse levantamento por parte da concessionária Tamoios? Legal. Bom, o Free Flow é uma modalidade de pagamento eletrônico, né, até recente no nosso país, já muito difundido aí na Europa, Estados Unidos, enfim. Então, a rodovia Presidente Dutra, né, já nessa revisão de contrato já nasceu com isso também. Outras rodovias aí do Sul e aqui mesmo no estado de São Paulo. Então, 18 de novembro do ano passado foi inaugurado aqui o Contorno Sul e com ele veio esse pagamento eletrônico. 76% aproximadamente aí de usuários, né, já pagam com aquela tagzinha, né, que você passa no pedágio convencional pela pista, né, dedicada para esse tipo de passagem. Então a maior parte do fluxo está lá e esse 26% aproximadamente ainda necessita fazer, né, o download lá do aplicativo Tamoios Free Flow, entrar no nosso site, se cadastrar a placa do veículo
e fazer esse pagamento. Você pode fazer ele pré-pago, colocar um crédito lá, e à medida que você vai passando, essas passagens vão sendo debitados desse crédito, ou pós-pago, que você tem até 30 dias para fazer o pagamento após a passagem. Capitão Birrer, a gente teve aqui até uns dados divulgados, acho que foram ontem, inclusive pelo G1, que mostra que a rodovia dos Tamoios registrou um aumento de 83,4% no número de multas por excesso de velocidade, em um período de 2 anos. E segundo o DR, o número de multas por excesso saltou de 53.588 no primeiro semestre de 2023 para 98.292 registros no primeiro semestre deste ano. Realmente, velocidade ainda é a maior multa dos usuários que circulam pela Tamoios? Realmente a velocidade, ela chama muita atenção, ela desperta. Os próprios números já dizem isso, né? Então, o que nós sempre alertamos os condutores? Respeite o limite de velocidade da via. Há toda uma engenharia, há todo um trabalho que foi feito justamente para regulamentar aquele tipo de velocidade. Então, por mais que o seu veículo ali permita que você empregue um pouco mais de velocidade, sempre respeite esse limite. E é claro que as autuações é resultado aí da própria conduta, né, daqueles que dirigem o carro dessa forma. Temos radares espalhados, o próprio DR tem a divulgação no site sobre os radares que eles instalaram até recentemente, né, inclusive tem na Tamoios, como foi muito bem dito, e em todo o trecho, né, da SP55, Manuel Hipólito do Rego. Então, todos os locais onde o DR ele coloca o radar é divulgado no site. Então, essa é uma informação de utilidade pública, está no próprio site, só que qual que é o principal disso? Não é você saber onde está o radar para diminuir a velocidade para depois você aumentar. Manter uma constância no limite. Né? Exatamente. Trata-se unicamente da chamada educação do trânsito. Então, infelizmente, as autuações revelam que a gente ainda precisa melhorar nesse aspecto. Falando em velocidade, até bom, a gente está chegando muita mensagem, você entrou nessa situação. O assunto o assunto velocidade e multas, né? Nós sabemos aí que há uma discussão em questão da rodovia Tamoios, que hoje nós temos aí 80 km por hora, e quando chega-se em São José dos Campos, ela vira para 100 para quem pega o anel viário. Já não está na hora desses estudos, como o comandante falou, Fernando, a gente, com todos esses estudos, não está na hora de pelo menos partir de 80 para 100, que já é um pedido da população, né? Porque 80 km por hora, entendo em toda parte, como fala, de segurança. Mas com toda essa rodovia, com essa duplicação, aliás, né, a rodovia está maravilhosa, a gente tem que aqui parabenizar então, todo o cuidado, os próprios contornos, né, todo cuidado que está tendo com a rodovia. Não está na hora de um novo estudo, né, e passar de 80 para 100 km por hora. Bacana essa percepção. Eu até recentemente estava fazendo um estudo, muito tem se falado sobre isso, né? Então, sobre redução de velocidade. Eu vou trazer um número ao contrário, só para a gente ver o que pode acontecer, né? Em outros países aí, reduziu-se a velocidade de 90 km por hora para 80 km por hora. A gente estava falando só de 10 km por hora. Só essa redução, ela teve impacto de 68% no número de fatalidades. Então, o que pode acontecer ao fazer o movimento inverso, de aumentar a velocidade em 10 ou 20 km por hora, né? 10 ou 20%, né? Então, a velocidade diretriz, né, a velocidade da rodovia, ela é determinada em projeto. Né? Então, a gente sabe que a gente fala da velocidade diretriz, que é a velocidade de projeto, a velocidade operacional, que é aquela velocidade que é a praticada pelos usuários, né? E existe a questão dos controladores, os redutores, né, para fazer esse controle. E até mesmo nós estamos com um projeto aí de fazer um estudo de velocidade média. Na Serra, por exemplo. Na Serra, a gente tem uma restrição a 40 km por hora, por causa das curvas, né, por todo o traçado. E esse ano, no início do ano, a gente fez um estudo que traz que 85% dos condutores passam a 77 km por hora. 77 km por hora parece baixo, mas é a mesma coisa num trecho que é de 40. É quase a mesma coisa que eu falasse que ele passa a 190 num trecho de 100. E 35% dos nossos acidentes estão nesse trecho ali, entre o quilômetro 68 e o quilômetro 75, logo que você começa a descer a serra. Então, assim,
direto à sua pergunta, hoje não tem um estudo, algo dedicado para subir essa velocidade, justamente porque a gente sabe que é um inimigo da segurança viária. Então, basta manter a velocidade média, reduzir especialmente nos pontos aí que tem alguma retenção, para que a gente tenha bons resultados. Importante a sua colocação quando fala em radares, e a gente sabe onde estão os radares na serra, né, na descida da serra, e quando fala-se em tempo, né? No caso seria tipo um radar na entrada da serra, ou no meio ou no final, você faz uma velocidade média, vai saber a que velocidade real esse veículo transitou. E você tem razão quando fala que a gente vê veículos passando ali 80, 100 km por hora na serra. E aí, isso acabaria numa multa, no caso, né, pagando pela situação na qual ele pode até cometer aí um acidente, como você fala, ainda a serra é um alvo de maior acidentes. Eu que sou caiçara, quando tinha ida e vinda, então era pior ainda, já, né? A gente teve ali diversas perdas de amigos, né, de conhecidos, devido ao risco que tinha a serra, mas com toda essa segurança que tem hoje, diminuiu bastante. Mas aonde você fala, eu acho muito viável, né, nesse caso, quando se fala em aferição por radares, né, ponto de partida e chegada, né, para não acontecer o que acontece, que o cara, cidadão, passa ali pelo Waze, ele sabe onde está o radar, depois ele tasca o pé no acelerador e vai embora. O Waze é bom, mas o Waze deseduca também. Pode falar, capitão. Posso comentar? Além dos radares fixos, falou muito bem dos aplicativos, né? Inclusive o aplicativo fala policial reportado à frente e tal, né? Confirmar, sim. Exatamente. O que acontece? Além dos radares fixos, nós, no policiamento rodoviário, operamos com radares móveis, aqueles portáteis. Então existem pontos de interesse, né? Tem uma equipe de operação dedicada exclusivamente para a questão de operação radar. Então aquele que vai lá pelo aplicativo achando que só é aquele ponto onde ele está passando, de repente vê uma viatura, fala, o policial estava com o equipamento nas mãos. De fato, você acabou de ser flagrado no limite de velocidade excedido. E nós encaminhamos todas essas autuações, essas imagens para o DR. Então, além da questão dos radares, a velocidade para a gente, como o próprio Fernando disse, ela é muito importante. Né? A questão de objetivo nosso prioritário, né, na área de trânsito é justamente todas as medidas administrativas, coercitivas, elas visam exclusivamente a incolumidade física das pessoas e a segurança no trânsito. Esse é o nosso objetivo. Salvar vidas, né? Salvar vidas, resumindo. Fernando, deixa eu entrar num outro assunto que muita gente pergunta, que são as manutenções dos túneis, tanto dos contornos como da Serra Nova. Existe uma diferença entre um e outro? Porque muita gente se pergunta, quando você faz uma manutenção nos contornos, você consegue liberar uma das pistas para seguir o trânsito fluir normalmente. Na Serra Nova, isso não acontece. Na verdade, o que são essas manutenções e como que é feito esse trabalho de vocês? Bom, legal falar sobre isso, porque a gente, né, enquanto concessionária, o nosso trecho aqui da Tamoios são 118 quilômetros, somados todos esses túneis, a gente tem uma extensão de 38 quilômetros de túneis aqui na nossa região. Por que 38? Porque na serra, especialmente na ampliação principal, que a gente chama, do lado desse túnel principal, ele tem mais um túnel de serviço. Então, pelo menos dos 4 túneis ali, né, 3 deles, só em um que é de 712 metros, que ele não tem esse túnel paralelo. Mas os outros 3, ele tem um túnel que ele segue paralelo para que todos os veículos de apoio, de resgate, de emergência possam fazer um atendimento no local. Eles não vão entrar pelo túnel principal, vão entrar por um túnel paralelo. Esse túnel paralelo não é um túnel liberado ao tráfego comum, né? E hoje, em termos de ativos, a gente tem um histórico aí de mais de 26 mil equipamentos em todos esses túneis. Vamos dizer que uma câmera é um equipamento. Então eu estou falando de 26 mil equipamentos. Ao longo da rodovia a gente tem mais de 1.200 câmeras. Então são jatos ventiladores, 70 jatos ventiladores, né, aqueles jatos ventiladores que parecem turbinas de avião, né? E então, para que tudo isso funcione, para que tudo isso esteja em dia, a gente precisa fazer os fechamentos, testar todos esses equipamentos para que numa hora da necessidade real, e a gente já teve várias, tudo isso esteja funcionando. Nos contornos, a gente consegue, como a gente chama de bitúnel, túneis paralelos, a gente está fazendo manutenção num túnel, desvia o tráfego, fica um volume de tráfego bem menor, especialmente durante a noite, consegue fazer isso.
Por que a gente não consegue fazer isso na ampliação principal? Por uma questão de engenharia, declividade, né? A gente não está num terreno plano igual aqui, existe uma gestão de risco bastante grande, então uma possibilidade de risco de acidente, colisão frontal, por exemplo, né? Então, como eu havia falado no início da minha fala, nós temos os maiores túneis do Brasil, um túnel de 5.555 metros, mais de 5 quilômetros. Então imagine, né, o potencial incêndio que pode ter lá dentro, enfim, então nós não precisamos correr esse tipo de risco, por isso essa operação pela Serra Antiga. Quando você sobe a serra, você não observa tanto, mas a declividade dessa nova serra é uma coisa absurda, é uma tecnologia de outro mundo. E quando teve, inclusive, perto da inauguração, nós fizemos uma visita técnica com os jornalistas e a gente foi andando. Era perceptível até as suas condições físicas em relação quando você estava circulando ali, né? É absurdo mesmo. A serra ficou uma delícia para você subir, né? Então, assim, é covardia, a gente ainda sobe a 80 km por hora e você não sente realmente. Mas a gente tem que, saindo aqui do litoral, para chegar lá no Planalto, são 19 quilômetros de distância e 700 metros de cota a ser vencida. Então, por isso, né, da quantidade de curvas, enfim, da declividade toda de projeto, enfim. Bom, 8 horas e 29 minutos, prometo que é a última pergunta, viu, capitão e Fernando? Anúncio do governo do estado sobre o aditivo aí do novo acesso ao Porto de São Sebastião. Como é que tá isso? As obras já começaram, a gente já pode ver aí o pessoal da concessionária trabalhando. E qual que é o prazo de conclusão, Fernando? O prazo é meados aí do próximo ano, né, maio. É uma obra de aproximadamente 55 milhões. Essa obra ela não estava prevista contratualmente, né, lá no início do contrato, 2015. Então, devido às necessidades aí da região, né, o crescimento, a expansão, então é uma obra que foi proposta, inclusa no contrato. Então, uma obra extracontratual, ela já iniciou, né, recentemente, tem acho que foi no dia 4, né, que isso foi anunciado. Então, são mais de 200 empregos aí que a gente está gerando, e é uma obra rápida, é uma obra, a gente chama de obra de arte, né, porque é uma obra de viadutos, enfim, que vai facilitar muito o acesso e desonerar esse fluxo ali. Então é uma obra que beneficia não somente ao porto, não somente os transportadores, mas a toda a comunidade. Fernando Luz, gerente de operações da concessionária Tamoios, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Cássio, Fernando, capitão, e a gente está à disposição. Capitão Birrer, muito obrigado por senhor estar aqui com a gente. Continue com as operações, viu, capitão? E a gente está à disposição para sempre divulgar os trabalhos da equipe da Polícia Rodoviária. Muito obrigado, agradecemos a oportunidade e as operações, podem ter certeza, elas continuarão. Isso aí. Vamos deixar só antes de encerrar, cara. Vamos lá. Quando eu dou uma atropelada aqui no meu âncora, e a gente, lógico, deixou o recado. Então, você que quer trazer sua droguinha para Caraguá, cuidado, que o Thor tá aí, né, capitão? Tá, é isso mesmo? Com certeza. Né, estamos atuando, inclusive, imagens integradas junto com a concessionária, qualquer tipo de fundada suspeita, as abordagens elas continuarão. Tá? Então, esse é o nosso objetivo, trazer o bem-estar aqui para o Litoral Norte. Dá os parabéns a toda a equipe do TOR, todo o policiamento rodoviário lá, você tem grandes amigos lá, né, o Jones, ao Sargento Cristiano, ao Reis, né, mandar um abraço a todos vocês e parabéns pelo trabalho, e parabéns ao capitão Birrer, que vem somar muito aí com essas apreensões em Caraguatatuba. É isso aí. Continua depois? Continua depois. É isso aí. Aliás, tem uma medalha para receber. A gente já vai saber disso depois do intervalo. Gente, muito obrigado aí pela participação de vocês. Até uma próxima oportunidade. E a gente volta em instantes aqui na Rádio Onda FM, porque na Onda é muito mais. Até já. De total